Passada, eu falei com você sobre sermos a luz do mundo e o sal dessa terra. Hoje eu vou continuar mostrando para você que a nossa justiça, ela precisa exceder a dos escribas e dos fariseus. Hoje é a lição 11, cumprir a lei. A nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus, tá? Vamos lá? Aqui eu quero ler primeiro o 17 e o 18, nós vamos até o versículo 20, começando no 17 hoje. Eu e você vamos até o 20, seguindo a nossa ordem aqui, versículo por versículo. O 17 e 18 eu vou parar um pouquinho, vou abrir um parênteses, e depois eu sigo até o 20 e vou trazer a mensagem de hoje. Mas eu preciso abrir um parênteses no 17 e 18, porque você é membro da minha igreja e você não pode ser enganado. Versículo 17 e 18 diz assim: não cuideis que eu vim destruir a lei e os profetas. Que é isso? Antigo Testamento, Torá. Eu não vim destruir, eu não vim abirrogar, mas eu vim fazer o quê? Olhe muito para esse texto. Muitas seitas, igrejas que não são igrejas verdadeiras, usam esse texto para tentar enganar você. Dizer que você tem que guardar a lei, que você tem que ter práticas do Antigo Testamento, como sábado, como não comer carne de porco, etc, etc. Muitas igrejas que não são verdadeiras usam esse texto aqui. Então Jesus está dizendo, eu não vim destruir a lei e os profetas, ou seja, eu não vim abirrogar, eu vim fazer o quê? Cumprir. Tanto é que Jesus foi o único que cumpriu. E como ele cumpriu, ele pôde tirar todas as ordenanças, tudo do Antigo Testamento e deixar na cruz. Agora vamos para o 18. Vai continuar explicando, eu vou só abrir um parênteses aqui, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se me tirar da lei, sem que tudo seja o quê? Quando Jesus estava falando isso, ele ainda estava em vida. Então ele está falando sobre o futuro. Nós falamos do passado, porque tudo se cumpriu. Não caiu um jota, não caiu um tio da lei e dos profetas. Por quê? Porque a lei e os profetas apontavam para Jesus e para a morte dele naquela cruz. Tudo que você fazia do cerimonial da lei, como um sacrifício, como matar um animal, aspergir o sangue, tanto faz o que fazia, tantas coisas eram, tudo apontava para Cristo e Cristo morreu na cruz. E o apóstolo Paulo, no livro de Colossenses, capítulo número 2, ele está explicando para ir para a região, as igrejas da região de Colosso, o que ele está explicando? Que nós não temos mais que guardar sábado, lua nova, dia de festa e tal, porque quando Jesus morreu na cruz, ele cravou a cédula contra nós. Todas as leis e ordenanças do Antigo Testamento que o homem não conseguia cumprir. E quando Jesus fez isso, ele muda a dispensação. Nós saímos debaixo da lei e hoje vivemos na graça. Então hoje você não precisa guardar o sábado. Pastor, mas a gente disser que eu tenho que guardar o sábado. Não é nessa conversa, irmão. Para esse grupo específico, Jesus não salva. Quem salva para eles é quem? É o sábado. Não esqueça disso. Quem me salva não é o sábado. Quem me salva é Jesus. O nosso Deus não pode ser o sábado. O nosso Deus é quem? Jesus. E desse grupo saiu também uma outra seita. Porque eles saíram de uma igreja, virou esse grupo aí que também não acredita em várias coisas da Bíblia. E houve uma divisão deles que saiu mais outra ainda que não acredita nem em Jesus, só no Antigo Testamento e no Jeová. Acredito só nessas coisas aí no Antigo Testamento. Então, você não entra nessas conversas para você não se perder. O cristão do Novo Testamento não precisa guardar o sábado, pode comer carne de porco, porque Jesus ele anulou a cédula lá, a lei e todas essas ordenanças do Antigo Testamento e estabeleceu para nós a nova dispensação, que é a graça. Nós vivemos num outro tempo hoje. Amém? Agora vamos voltar para o texto que eu quero falar com você. Ele está falando da lei dos profetas. Aí diz o 19, qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim os ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo, pega uma caneta e sublinha o 20. Aqui, até esse ponto eu vou com você hoje, tá? No nosso estudo de Mateus 5 do sermão. Porque eu vos digo que se a vossa justiça, o que diz a Bíblia? Não exceder precisa ser maior, ela precisa ter um resultado, não exceder a dos escribas e fariseus de modo nenhum, anote essa palavra, não existe o que você faça, de modo nenhum. O que diz a Bíblia, todo mundo? Entrareis no reino de quem, queridos? Aí você vai me perguntar, pastor, o que é isso? Por que a minha justiça ela tem que exceder, ser maior do que a justiça dos escribas
e dos fariseus, senão não entro no céu. Jesus está dizendo, de modo nenhum, não importa o que você faça, você não vai entrar no céu. Quer voltar para rudimentos do Antigo Testamento, fazer sacrifício, guardar sábado? Isso não vai te levar para o céu, porque se fosse para levar para o céu, Jesus não teria morrido na cruz. Então ele está dizendo, não há o que você faça. O que Deus está me exigindo? Que a minha justiça, ela precisa ser maior, tem que exceder a justiça dos escribas e fariseus. Pastor, por que tem que exceder? Bom, vamos começar agora. Porque quando você via os fariseus, os escribas, pessoas religiosas da época de Cristo, irmão, eles andavam com pedaços da lei na testa, na franja da roupa deles, andavam de um lado para o outro com a Torá, com vestidos grandes, se olhava e dizia, isso aí são grandes pessoas de Deus, isso aí tal coisa, isso aí tal outra, isso aí aquilo outro, não sei o que, não sei o que. Olha o pastor aqui, presta atenção em mim. Contudo, eles ensinavam bastante, só que eles não viviam. Eles citavam a lei de ponta a ponta para você, eles citavam a lei de capa a capa para você, eles te explicavam toda a lei, só não praticavam. Então o que Jesus quer dizer? Que a nossa justiça tem que exceder a deles. Eles eram bons ensinadores, mas praticavam nada. Praticamente nada. Então o que Jesus quer dizer para mim e para você? Que a nossa justiça precisa exceder. Jesus quer dizer que eu e você não temos que apenas pregar, falar, ensinar. Nós precisamos fazer o quê? Praticar aquilo que estamos aprendendo e ouvindo. É isso que vai salvar a sua família. O que vai salvar a sua família não é o quanto você prega para eles, mas é o quanto você dá o exemplo. Não é o quanto você fala para eles, mas é o quanto você demonstra Cristo. É isso que vai salvar a sua casa, porque eles não querem ver o que eu falo, o que eu prego, o que eu digo. A sua família quer ver você vivendo o evangelho, praticando a palavra. E esse era o grande problema dos doutores da lei, dos fariseus, das pessoas daquela época. Eles falavam, conheciam tudo, citavam de ponta a ponta, recitavam para você, mas não viviam nada. E essa é a grande pergunta. A nossa família tem nos visto viver o evangelho? Estamos praticando a palavra? Ou dentro de casa a gente só prega e não vive nada? Vamos ler de novo o 20, o que diz a Bíblia? Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, o que diz a Bíblia, queridos? Todo mundo junto. De modo nenhum entrareis aonde? No reino dos céus. E essa é a pergunta. O que a nossa família tem visto? Aqueles que estão à nossa volta, estamos vivendo, estamos praticando? Porque senão a família vai dizer, tu vai na igreja há anos, mas eu não vejo você mudar. Você está sempre na igreja, mas faz as mesmas coisas, fala desse jeito, assiste esses programas, tem esse comportamento. É isso que a sua família precisa para ser salva. Não apenas ouvir você pregar, mas eles querem ver você viver o evangelho. Eles querem ver você praticando a palavra. Você como esposa, você tem sido o exemplo para sua filha. Você como homem, pai, marido, você tem sido o exemplo para os seus filhos. Eles podem dizer que você realmente vive o evangelho. Não só fala, não só conhece, não só diz que é um crente, mas eles enxergam no seu dia a dia o evangelho? Ou eles veem você mentindo? Eles veem você bebendo? Veem você fazendo coisas erradas? Qual é o comportamento que eles têm visto? Se eu quero salvar minha família, a nossa família precisa muito mais do que palavras. A nossa família precisa ver o nosso exemplo. Vamos comigo agora no livro de 1 Timóteo capítulo 4. E é isso que eu e você temos que orar a Deus hoje e dizer, Deus, eu quero dar o exemplo. Me ajuda a viver aquilo que eu estou ouvindo em cada culto, praticar as mensagens que eu tenho escutado a cada reunião. Você tem que pedir isso para Deus, Deus, eu quero viver. Se você começar a praticar a palavra, você vai ver os seus colegas de trabalho se salvando, você vai ver as pessoas que estão à sua volta conhecendo Jesus através da sua vida, vendo o seu testemunho. Você não vai precisar nem convidar eles muito para vir na igreja. Eles vão olhar para você e vão dizer, eu quero ir na tua igreja, eu quero ir lá assistir uma reunião. Eu vi como você é diferente dos outros crentes que eu conheci. Poxa, você é diferente, eu quero conhecer a sua igreja. O seu testemunho vai ser a sua carta de evangelismo. Vamos lá? 1 Timóteo capítulo 4. Então, quando Jesus está falando isso, ele está dizendo, nós temos que exceder. Eles só pregavam, mas não viviam. Nós temos que pregar, falar de Jesus, mas também viver esse evangelho. Por que Jesus excedeu eles? Porque Jesus era o mestre, que além de pregar, era o mestre que vivia o evangelho. Vamos lá, 1 Timóteo 4.
Aí diz o versículo 4, versículo 11 assim, 1 Timóteo 4,11. O que diz a Bíblia? Manda essas coisas. E faz o que mais, pessoal? E ensina, porque mandar você usa autoridade. Ah, vai lavar a louça, vai arrumar o teu quarto, vai tomar banho. Essa não é hora de criança estar na rua, é hora de criança estar na cama. Você está mandando, você está usando autoridade. Se não fizer, você vai ter castigo. Você está mandando. Agora, ensinar, irmão, a gente ensina com exemplo. Você ensina fazendo, você ensina no dia a dia, você ensina naquilo que você é, naquilo que você faz. Às vezes os pais ficam impressionados que aquela criança de 4 anos, que faz pouco que está caminhando, pouco que está falando, não tem ainda o caráter formado, ela ainda é um pouco inocente. Os pais ficam impressionados que daqui a pouco a criança vem e tira uma pérola, cala a boca, e não sei o que, e fala, você olha, opa, mas quem é que ensinou isso para ela? Você não parou para ensinar com palavras. Mas se a criança está fazendo isso, é porque ela viu isso em algum lugar. Porque a criança copia comportamento. E às vezes você não percebeu, mas ela viu a esposa brigando, o marido, você discutindo com outro filho mais velho, e ela está apenas copiando, reproduzindo o que ela já viu um dia dentro de casa acontecer. Então, para ensinar a minha família, eu tenho que ensinar com o meu exemplo. Você tem que ensinar no dia a dia, sendo um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Jesus está dizendo, temos que exceder a justiça dos escribas e fariseus, não só conhecer a Bíblia, mas viver ela no nosso dia a dia. Pastor, como é que eu faço para conseguir isso? Irmão, você tem que orar mais. A gente precisa aumentar o nosso tempo de oração, ele é muito pequeno. Você está perdendo tempo quando você não ora. Se você começar a orar mais, tudo vai mudar na sua vida. A gente precisa de uma comunhão maior para ter os frutos do Espírito. Eu tenho que estar perto do Espírito Santo. Então começa a haver uma mudança, a família vê. Porque senão a família vai olhar e vai dizer, você foi para a igreja, mas o que mudou? A vida financeira está sempre estourada. Do mesmo jeito como sempre foi. Continua sendo aquela pessoa braba que você sempre foi. Continua guardando mágoa como você sempre guardou a mágoa. Então eles olham e dizem, qual é a mudança? Não houve. E a nossa família, o que eles querem ver? Uma mudança. Querem ver um comportamento. Vamos comigo em 1 Coríntios 11? Volta um pouquinho para trás com o pastor. E lá na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, você vai ler comigo versículo 1. E preste muita atenção no que o apóstolo Paulo vai falar para nós. Vamos juntos com o pastor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Então, a mensagem de hoje é, a nossa justiça tem que exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. Eles só anunciavam, eles conheciam de ponta a ponta. Nós não temos só que falar. Nós temos que viver. Vamos pedir isso para Deus. Senhor, me perdoa se até hoje eu não vivi, eu errei, eu fiz coisas que eu não deveria. Senhor, eu quero sair desse culto para viver, para botar em prática aquilo que eu conheço, que a palavra diz. 1 Coríntios 11, versículo 1. Leia com o pastor versículo 1. O que diz a Bíblia Sagrada? Sede o quê, queridos? Meus imitadores. Paulo está falando para essa igreja. Como também ele é um imitador de quem? De Cristo. Irmão, será que você pode olhar para sua filha, irmã, e dizer para ela assim, olha, seja uma esposa como eu sou para o teu pai. Respeite o seu marido como eu respeito o teu pai. Tu pode olhar para tua filha e dizer isso para ela? O pai, o homem, você pode olhar para o seu filho e dizer para ele, ame a tua esposa como eu amo a tua mãe. Trate a tua esposa como eu trato e respeito a sua mãe. Paulo estava dizendo para aquela igreja, vocês podem me imitar. Podem fazer como eu faço, porque eu sou imitador de quem? De Cristo. Irmão, a nossa família precisa ver você servindo a Deus. Não só dentro da igreja. Um dia eu atendi 2 moças que chegaram para mim e disseram, pastor, nós não vamos vir para a igreja. Eu perguntei por que, ela disse, o senhor quer saber? Então tá, pastor. Vou falar, porque a minha mãe dentro de casa é o Satanás. Na igreja, ela é uma membra boa, gente fina, mas em casa, pastor, você não conhece essa mulher, está sempre brigando, xingando todo mundo, murmurando, reclamando. Olha, ela dá um mau testemunho, as 2 filhas dizendo. Se eu é para ir para a igreja, para ser igual a minha mãe, que está 10 anos na igreja e não muda, ela disse, eu não quero. Então a mãe delas dava o quê, pessoal? Mau testemunho. Irmão, nós temos que ser imitadores de Cristo, como Paulo era. Nós precisamos disso para que a nossa família olhe para nós. Mas eu já vi o contrário também. Eu já vi um rapaz que chegou para mim e disse, pastor, eu estou na igreja, sabe por quê? Eu falei, não, porque a minha avó era uma mulher de Deus. Ela me deu exemplo, ela era uma avó, ela era uma serva, uma mulher de ouro. Ele só elogiava a avó dele. Bom, se ele está elogiando a avó, não elogiou os pais, porque não sei se foram tão bons assim. Mas pelo menos a avó trouxe ele para a igreja por causa do bom testemunho.
E nós temos que dar esse bom testemunho. O problema é que aqui na igreja eu vou ter que fazer a campanha da corrente, amarrar o pé de todo mundo na cadeira. Porque aqui dentro todo mundo é anjo, está quase voando. O problema é quando sai daqui para fora. Pastor, quando eu saio daqui para fora, eu boto 2 guampinhas, pego um garfo e um rabo pontiagudo. Não, está amarrado. Isso aí não é de Deus, isso aí está amarrado no nome de Jesus. Você tem que sair daqui, tem que continuar sendo uma pessoa de Deus. Segundo aos Coríntios capítulo 8. Lá fora você também tem que ser de Deus. Então nós temos que orar e pedir: Deus, me ajuda, eu preciso dar um bom testemunho. Deus, me molda, me ajuda a ser uma pessoa diferente. Peça para Deus mudar o seu temperamento, mudar o seu caráter, mudar tudo que Ele tiver que mudar em você. Peça isso para Deus. Deus, eu tenho que ser um testemunho para os meus colegas de trabalho. Você está num grupo lá, só tem bobagem, que você seja o cristão que vai fazer a diferença. Não vai entrar na onda deles e ser influenciado por eles, começar a botar besteira também. Você é de Deus. Deus chamou para fazer a diferença. Segundo aos Coríntios 8, 21. Vamos ler, queridos. Olha o que diz o apóstolo Paulo para mim e para você. Diz assim, ó: pois zelamos o que é honesto. O que diz a Bíblia, queridos? Não só diante de quem? Olha que texto importante. Mas também diante de quem? Dos homens. Porque tem gente que diz assim: não, pastor, eu não devo satisfação para homem nenhum, para pastor, pessoa nenhuma. É só eu e Deus. Deus conhece meu coração e conhece que está cheio de rebeldia aí dentro. Normalmente a pessoa que fala isso é a pessoa que está toda errada, mas ela quer achar uma justificativa e dizer: Deus conhece meu coração. Irmão, a Bíblia diz: eu não tenho que zelar pelo que é certo, que é honesto, só diante do Senhor, mas principalmente eu tenho que zelar diante de quem? Então a minha família tem que ver, praticando, vivendo. O seu testemunho vai arrastar a sua casa para a igreja. Eles vão querer vir com você, porque eles te conhecem, eles sabem como você era. E eles vão ver o que Deus fez na sua vida. Eles precisam ver a mudança de caráter, de temperamento, de gênio, de comportamento, de tipo de pessoa que você era. A família tem que ver essa transformação. Nossa, como meu pai mudou, minha mãe mudou, meu irmão mudou. Se você vê o seu filho mudar, você vai dizer: puxa, eu quero ir nessa igreja. Leia de novo o que o Paulo disse: pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante de quem, queridos? Irmão, é importante antes das pessoas a gente fazer o que é honesto, mostrar para eles o bom testemunho, o bom comportamento. Atos capítulo de número 16. Olha o apóstolo Paulo num momento difícil da vida dele. O apóstolo Paulo estava ali perto da cidade de Filipos, estava procurando um local para oração. Havia uma jovem que tinha um espírito de um demônio na vida dela, que fazia ela adivinhar coisas. Paulo expulsa o demônio dessa jovem. As pessoas que ganhavam dinheiro com as adivinhações que ela fazia se revoltaram e mandaram prender o Paulo injustamente, sem julgamento, sem provas, sem nada. Paulo foi preso, jogado lá no fundo de uma prisão, de um cárcere. Antes de ir para a prisão, bateram no Paulo, chicotearam, castigaram ele, amarraram os pés dele no tronco. Então ele está num momento difícil da vida dele, talvez o pior dia da vida dele. Paulo está lá preso, injustiçado, sem pretensão de saída dali. Quando que ele vai sair, não sei. Só que tem um monte de presos ao redor do Paulo, só observando. Ah, esse aí é o cara que pregou na praça lá, ó. Que estava falando que Jesus é bom, Jesus é amor, Deus, ó, vamos ver o que esse céu vai fazer, vamos observar. Aí diz o versículo 25, o que diz a nossa Bíblia? Vamos juntos? E perto da meia-noite, Paulo e Silas, o que eles faziam, queridos? Oravam e cantavam hinos a Deus. Marque isso aí na sua Bíblia. E os outros presos faziam o quê? Nunca esqueça, sempre tem alguém te observando. Sempre tem alguém te olhando, sempre tem alguém te analisando, sempre tem alguém escutando você. E às vezes são presos que estão olhando para você, vendo o que você vai fazer, observando qual vai ser o seu comportamento, qual vai ser a sua atitude. Tem muita gente que ainda está presa na mão do diabo, no adultério, no crime, no cigarro, na bebida, no roubo. E eles estão cuidando de você, que diz que é de Deus, porque eles querem ver o que você vai fazer. Se você realmente é de Deus, ou é como muitos que eles já viram, que falam que são de Deus, mas fazem tudo errado. E a Bíblia diz que esses presos estavam escutando Paulo e Silas. E eles se impressionaram. Esses dois servos tinham tudo para murmurar, tinham tudo para reclamar, tinham tudo para ficar lá brigando, espraguejando, mas não. Eles viram a diferença na vida desses dois. O que diz a Bíblia? E perto da meia-noite, Paulo e Silas, o que Paulo e Silas faziam? Oravam e cantavam hinos a quem?
E os outros escutavam eles adorando a Deus, deveriam ter pensado, poxa, esse homem é de Deus mesmo. Esse homem estava lá na praça, mas agora no momento difícil ele está louvando. Não falou uma palavra de murmuração, não reclamou de nada, está aqui adorando. Eles viram que o Paulo realmente era de Deus. A pergunta que fica é, nos momentos difíceis, as pessoas que estão ao seu redor, o que elas estão ouvindo sair de você? No momento que você é injustiçado, no momento que alguém feriu você, machucou você, Paulo estava machucado, mas o que saía da boca dele? Louvor e oração a quem? E quando alguém te fere, te injustiça, te machuca, o que você faz? O que as pessoas que estão ao seu redor observam? Tem muitas pessoas ao nosso redor que ainda são presos. Não são como você, libertos. Estão presos na mão do inimigo, só te observando. Paulo, naquela prisão, tem um bom testemunho. Não apenas para os presos, mas até mesmo para o carcereiro. Porque quando o carcereiro veio e viu as celas abertas, ele pensou, todo mundo fugiu, eu vou me matar. Paulo disse, não precisa se matar, porque eu estou aqui e ninguém saiu, não deixei ninguém sair. Paulo deu a segunda lição. O cristão não foge, o cristão não sai de qualquer jeito de um lugar que ele entrou. O cristão tem que ser bendito ao entrar e bendito ao... Respeitou o carcereiro, segurou todo mundo dentro da cela, ficaram lá dentro, o carcereiro fecha todas as celas, o Paulo aceita que ele feche numa boa, o carcereiro convida o Paulo para ir na casa dele, a família do carcereiro é salva. Então tudo foi diferente na vida do Paulo. Paulo só saiu da prisão quando os mesmos homens que prenderam ele, as autoridades, foram até a cela e disseram, Paulo, nós agora estamos te soltando. Não, então agora eu saio. E saiu com honra, saiu com respeito e mostrou para toda aquela prisão que ele era um homem de quem? De Deus. Irmão, nossa família tem que ver que nós somos de Deus quando você estiver endividado. Eles vão ver você separando o dízimo e você vai olhar para o seu filho e vai dizer, filho, eu estou apertado, mas isso aqui eu não pego porque isso aqui é de Deus. E o dia que seu filho for mais velho, ele vai dizer, nossa, o dízimo é importante porque eu me lembro do meu pai. Seu filho vai ver você fazendo uma oferta, seu filho vai ver você, como que você age, ó filho, eu estou devendo aqui, mas eu estou me organizando, eu vou pagar. A nossa família tem que ver um bom testemunho. O dia que você pegar um exame difícil de doença, você vai chamar a família e vai dizer, filho, não chora, nós vamos orar e você vai ter uma experiência, vai ver que existe um Deus que cura. Hoje eu estou com o exame de doença, mas meu filho, fique na paz do Senhor, não tenha medo, nós vamos orar e vamos adorar a Deus. Irmão, essas coisas marcam as pessoas. Eles ficaram marcados com o testemunho que o Paulo deu. Ele tinha tudo para reclamar, e talvez estava todo mundo reclamando, mas Paulo estava louvando a quem? E quem é você nos momentos difíceis? A nossa justiça tem que exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. Não podemos ser aqueles que apenas conhecem, que apenas sabem o que está escrito na palavra de Deus, mas tem que ser aquele que vai praticar. Eles têm que ler a Bíblia na sua vida, nas suas palavras, no seu dia a dia, em cada momento da sua vida. Irmão, nós temos que orar a Deus, pedir, Deus me ajuda, eu preciso dar um bom testemunho. Não seja aquele que apenas pregue, mas demonstre Cristo no dia a dia, para a sua família, para as pessoas à sua volta. O seu ensino, ele vai produzir muito mais efeito se você for o primeiro a praticar. Não esqueça da palavra de hoje, a sua justiça tem que ser maior do que dos escribas e fariseus. Você não pode ser apenas uma pessoa que carrega a Bíblia, que conhece a Bíblia. Deus quer ver você praticando. Deus quer ver você vivendo o Evangelho, você praticando ele no dia a dia, e diante dos desafios que vão aparecer, Deus quer ver você botando a palavra dele em prática. Vamos ficar de pé? Talvez você vai... Olá para você que está acompanhando esse vídeo aí no meu canal. Olha, seja bem-vindo. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para você receber todas as mensagens. É um prazer ter você. E se você puder nos ajudar compartilhando as mensagens desse canal, nós vamos alcançar mais pessoas. Que Deus te abençoe. Um abraço.